Meus amados e queridos irmãos, queremos nessa tarde saudar a todos com a paz do Senhor e grato a Deus por essa oportunidade mais uma vez que estamos aqui, aleluia, nesta live, na transmissão da nossa EBD, não sendo possível no horário da manhã, mas estamos aqui agora juntos na presença do Senhor nesta escola bíblica dominical. Vamos nesse momento introduzir este trabalho, iniciando esse trabalho com uma oração ao nosso Deus, pedindo a Ele a sua direção, orientação, domínio sobre as nossas vidas, com a ajuda do seu Espírito Santo sobre nós, e também pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, aleluia, onde você estiver neste momento, que a bênção de Deus esteja sobre você. O nosso irmão Edmilson, nosso evangelista, estará orando por todos nós. Desejo saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor e a você que está nos ouvindo e estará nos ouvindo. Ore conosco. Querido Deus, soberano Pai, Senhor Jesus, estamos louvando o Teu nome, agradecidos ao Senhor por estarmos aqui nesta tarde. Meu Deus, para mais uma vez fazer a Tua obra, esse trabalho de ensinamento que vem como guardião da Tua doutrina. Derrama sobre nós a direção do Teu Espírito Santo e abençoa a Tua igreja, os Teus servos que estarão falando de Tua santa palavra. Toma a direção de nossas vidas e nos abençoa, Senhor, a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por esta oração. Vamos agora louvar a Deus com dois da nossa harpa cristã, nossos hinos devocionais, com o nosso irmão cooperador, o nosso irmão Maxson. Pai do Senhor, irmãos, quero tão somente começar a louvar a Deus com o hino de número 1 da harpa cristã, o hino de título Chuva de Graça. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar, Ele nos dá fortaleza e rica bênção sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os Teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os Teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém. Agora, nesse momento, o hino de número 10, Eu Te Louvo. Número 10, Eu Te Louvo. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é o céu, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo,
glórias, ó remido, o seu sangue limpa o pecado. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remido, pois seu sangue limpa o pecado. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remido, pois seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glória, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Graças a Deus, irmãos, pelos dois hinos que louvamos da palavra de Deus, da nossa harpa cristã. E neste momento estaremos agora fazendo a leitura da santa e doce e preciosa palavra de Deus. E gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, e o versículo 30 e 31. Livro de Atos dos Apóstolos. Fiquemos todos de pé para a leitura da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, e os versículos 30 e 31. O nosso irmão Roseano, nosso professor, estará fazendo a leitura e também orando por todos nós neste momento. Saúdo a todos os irmãos aqui presentes e também os irmãos que estão sintonizados conosco nesta programação, estão nos acompanhando. Que Deus também continue abençoando as vossas vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, os versículos 30 e 31, que diz assim a palavra de Deus. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos os quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém. Graças a Deus, iremos orar neste momento, agradecendo a Deus por esta palavra e também por todos nós que aqui estamos e também por você que está nos acompanhando nesta tarde, em nome de Jesus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, Pai querido, queremos te agradecer por este momento, Pai sublime, que o Senhor nos concede, Pai. Queremos te pedir, Senhor, pelos teus servos, meu Pai, que aqui estão, Senhor, nesta reunião. Quero pedir também, Senhor, por esta pessoa, meu Pai, que está nos acompanhando, meu Senhor. Que o Senhor estenda suas mãos poderosamente, Pai, nesta tarde, nos ajudando, nos orientando, Pai, nos dando, Senhor, uma ótima escola, Pai querido. Pai querido, amado Deus, nos ajuda poderosamente, Pai. Nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos todas essas bênçãos, em nome
nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui presentes em mais um resumo, né? Irmão Edmilson, irmão Roseano, nosso irmão Leandro, em mais um resumo, né? Que se fosse estudar realmente toda com afinidade, né? Esse primeiro tema da lição seria horas de palavras, né? Mas num pequeno resumo, de maneira rápida, estaremos num breve comentário, fazendo comentário da nossa primeira lição do segundo trimestre de 2020. Ela tem como título na capa: A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E em cima desse texto, né, a nossa lição de todo o nosso trimestre de 2020, nesse segundo trimestre, será exatamente sobre a carta que Paulo escreve aos irmãos de Efésios, ou de Éfesos, né? E o título da lição de hoje é Carta aos Efésios, saudação ao destinatários. O texto da nossa lição diz: a vós graça e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1 e verso 2. A verdade prática não é um versículo da Bíblia, mas é um pensamento, né, prático do nosso escritor, e ele diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. E isso nós vamos observar, irmãos, e contemplar isso conforme as demais lições que a gente vai estudando, né? A gente vai contemplando isso que o escritor colocou aqui, que a carta de Paulo aos Efésios é uma revelação do propósito eterno de Deus. Aí nós temos a nossa leitura diária, que é a leitura de segunda a sexta a sábado, tá certo? Nós não vamos ler essas referências por enquanto agora. Nós temos agora na outra capa a leitura bíblica em classe. Ela está baseada em Efésios capítulo 1, versos 1 e 2, e também Atos capítulo 19, versículo de 1 a 7. Como fazemos de costume, eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos aqui comigo também leiam o segundo e assim por diante até o último, tá bom? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Todos. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém. Irmão Leandro orando neste momento. Vamos orar ao Senhor. Eu quero também saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e oremos neste momento. Pai querido, Deus Santo, somos gratos, ó Deus, a Ti neste momento, Pai, nesta tarde, por estarmos aqui reunidos, ó Deus, para glorificar o Teu nome, através, ó Deus, da ministração, ó Deus, desta aula, Pai, na qual, Senhor Deus, temos como base a Tua palavra.
Abençoa nossas vidas, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai, a prosperar, a prosseguir até o fim. Abençoa cada um de nós e nos ajuda no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, como já introduzimos a nossa lição, a lição de número 1, só ainda na página que nós estamos, que é a página 4, nós temos o objetivo geral da lição. O escritor colocou assim: é mostrar o propósito divino nas epístolas aos Efésios. Quer dizer, mostrar o propósito de Deus, né, naquilo que Deus estava querendo, usando o apóstolo Paulo para os irmãos de Éfeso e para nós como igreja de Cristo que somos hoje também, né? Quais são os propósitos divinos para nós nos nossos dias atuais? A lição também divide em objetivos específicos. Ele colocou aqui 3. Primeiro, apresentar a autoria e a data, que é exatamente o tópico 1 da nossa lição, que estaremos comentando agora em breve. O segundo objetivo específico é identificar para quem foi dirigida essa epístola, né? Ela teve um destino, né? Para quem Paulo escreveu essa carta. E no terceiro tópico, explicar o propósito da escrita, aí a mensagem contida na epístola. Então, esse terceiro tópico ele é muito importante, né? Não desfazendo os demais, mas exatamente agora saber por que motivo Paulo escreve, irmão Leandro, irmão Roseane, irmão Edmilson, qual foi o motivo e o objetivo que Paulo escreveu essa carta para aqueles irmãos, né? Não foi uma escrita qualquer, né? Sem motivo nenhum, foi algo com objetivo, né? E esse terceiro tópico vai falar exatamente sobre isso. Que propósito foi esse? Que motivo levou Paulo a escrever, né, para os irmãos de Éfeso, né? Então a nossa lição vai falar sobre esses 3 tópicos, né? E ainda mais, esse trimestre da carta aos Efésios, vamos estudar a gloriosa doutrina e as orientações pastorais para a vida prática de todos os nossos alunos. Então, a gente observa que a palavra de Deus, irmãos, ela é de grande valia em todas as épocas, né? Se a gente for analisar em que período essa carta foi escrita, e está no tópico 1, né? Mas é algo que é como se Paulo tivesse escrito para a gente hoje, né? É algo como se Paulo tivesse escrito para nós hoje, irmão Leandro, né? E a gente vê a atualidade da mensagem dessa carta, né? Então, eu vou ler a introdução, depois aí os irmãos, a gente vai entrar na interação com os irmãos, cada um dando as suas explicações também aqui, em nome de Jesus. Tá bom assim? Introdução. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nesta lição, vamos estudar os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Oh, glória a Deus! Então, irmãos, vamos agora entrar no tópico 1 da nossa lição, fala da autoria e da data. Nosso irmão Roseane está aqui nesse momento bem conosco. Irmão Edmilson vai ficar no tópico 2, irmão Leandro com o 3, mas de um modo em geral estaremos comentando o texto todos juntos. Amém? Meus irmãos, mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de nós estarmos nos reunindo aqui, muito bem, para juntos darmos início a mais um trimestre. E neste dia que o Senhor tem nos preparado, dando início à primeira lição do segundo trimestre. E como os irmãos e amigos
que estão conosco. Se não tem conhecimento, a partir de hoje vai passar a ter um conhecimento, né, acerca do que nós estamos estudando. A carta de Paulo à igreja de Éfeso. Né, como já foi mencionado, a autoria, né, o próprio escritor, o apóstolo Paulo, ele se identifica. Na verdade, então, aqui nós observamos o seguinte, que Paulo, como está escrito no primeiro ponto, a autoria conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Foi o que Paulo fez. Né? E aqui o nosso comentarista, ele traz o significado do nome de Paulo, de Saulo, na verdade. Quando nós conhecemos a Paulo com o seu primeiro nome, Saulo, isso não significa que foi mudado. Mas aqui o nosso comentarista, e nós o apoiamos, Saulo, o seu nome em hebraico, né, significa solicitado. Porém, posteriormente, passou a ser mais conhecido como Paulo, né, que significa pequeno. Nós observamos que essa carta, essa igreja, na verdade, Paulo, ele fundou essa igreja na sua terceira viagem missionária. Paulo era um homem desbravador, um missionário, aonde ele passava e ia fundando igreja. E quando, em algumas oportunidades, ele passava confirmando esta igreja. E só que com Paulo ele passou fundando esta igreja em Éfeso, só que não foi possível, né, ele passar confirmando, mas assim escreveu uma carta para aquela igreja, confirmando ali os irmãos. Só que o momento que ele teve para escrever essa carta não foi um momento tão oportuno, mas mesmo, não foi muito oportuno, porque no decorrer dos ensinamentos, os irmãos vão mostrar que Paulo, a dificuldade que ele estava enfrentando neste momento, quando estava escrevendo esta carta, aonde ele estava, né, e por que ele estava ali. Mas mesmo assim, ele não deixou de acompanhar a igreja, mesmo ausente, né, no corpo físico, mas presente em espírito. Ele escreveu esta carta quando ele estava na prisão, aproximadamente do ano 60 a 62 depois de Cristo. Ele estava na prisão, mas não é porque ele era um criminoso que promoveu a desordem na sociedade, não. Mas porque ele pregava e anunciava o Evangelho de Cristo Jesus. E com isso, né, o inimigo das nossas almas não quer de forma nenhuma que o Evangelho venha a se propagar. Mas mesmo assim, não foi o suficiente. Paulo preso, mesmo assim a Bíblia diz, onde nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, versículo 30, diz o seguinte: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, ou seja, Paulo estava preso domiciliar. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que no versículo 31, que pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade, ou seja, era um homem preso fisicamente, mas a palavra de Deus não estava presa, louvado seja o nome do Senhor. Então nós observamos que mesmo um homem, em qualquer situação que ele se encontre, qualquer situação que a mulher se encontre, quem sabe passando por determinada dificuldade, mas a palavra de Deus, ela tem liberdade. E a Bíblia diz que Paulo pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao reino pertencente ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum, né? Porque às vezes o inimigo ele quer colocar impedimento. E às vezes nós aceitamos, não vamos pregar por causa disso ou por causa daquilo outro. Mas Paulo aqui, as dificuldades, né, os problemas que estavam ali acontecendo não foram suficientes para que ele parasse na caminhada. Então somente queremos dizer para você que não importa o que esteja acontecendo, faça como Paulo. Pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Se você tiver a oportunidade, fale do grande amor de Deus. Não é verdade, meu? Irmãos, antes que o senhor está falando, a gente pode viver, podemos
podemos vivenciar agora, né? De verdade. Hoje, né? Se formos analisar por esse lado aí De algum de impedimento. algum impedimento de pregar a palavra. Aí eu pergunto, será que a igreja está impedida de pregar a De palavra forma nenhuma. Tem outros meios. nessa situação que o mundo inteiro está vivendo? Será que a igreja está impedida de pregar a palavra? Né? Será que a igreja de Cristo está impedida, irmã Edmilson, de dizer que ele salva, que ele cura, que ele batiza, que ele liberta? Né? De maneira nenhuma. Né? Isso não é empecilho para a igreja ficar de boca fechada. Né? Verdade. E isso, a lição de hoje já é um grande despertamento para nós como igreja de Cristo. Né? Pegarmos esse exemplo de Paulo, né? Preso, aprisionado, mas ele não foi convencido pelas cadeias físicas, né? Verdade. A palavra ultrapassou aquelas barreiras. E quem sabe, muitas das vezes, as palavras de Paulo eram palavras confortantes, ou seja, palavras que confortavam, quem sabe, alguns irmãos que estavam lá fora, quem sabe, às vezes, triste por alguma situação. E quando eu ouvia as palavras de Paulo, né? Que Paulo não baixava a sua cabeça, não deixava os problemas abaterem a sua autoestima, e sempre com a autoestima bem, né, bem preparada, confortava os irmãos, né, que estavam do lado de fora, quem sabe triste, ou até mesmo decepcionado ou desanimado pelo que Paulo estava passando. Né? Mas mesmo assim, Paulo permanecendo ali, mostrava que ele estava ali, era um preso do Senhor, né? Não era um preso dos homens. Porque às vezes existe o preso dos homens, né? Mas existe preso do Senhor. E Paulo considera não preso dos homens, mas preso do Senhor. E ele dá referência disso, né? Verdade. Sou prisioneiro de Jesus Cristo. Pronto. Então diz. ele mostrava que a sua prisão de forma nenhuma prejudicava a sua autoestima em servir a Deus. Né? Então, esta é uma minha pequena participação nesta tarde. Essa pequena introdução mostrando o autor, que foi o apóstolo Paulo, né? O período que ele escreveu esta carta, onde ele estava na prisão, mas mesmo assim a prisão não foi suficiente para impedir desta escrita, né? Então, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e também pedindo que Deus continue abençoando nossos irmãos e dizer para você que qualquer que seja a circunstância que você esteja passando, faça como Paulo. Pregue a palavra de Deus sem impedimento algum. Use dos meios que você tem. Né? Paulo não tinha como falar pessoalmente para as pessoas, mas escrevia e alguém levava para que o destinatário ou as pessoas ouvissem e tomassem conhecimento do ânimo que Paulo tinha, né? da disposição em servir a Deus, mesmo passando por dificuldade. Então que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado e a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esta pequena e tão grande introdução, né, do tópico 1 da nossa lição, falando exatamente sobre o autor da carta, né, a assinatura apostólica, uma epístola da prisão, né, o nosso irmão falou tudo isso, e a data do período exatamente que Paulo escreveu. Ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo. Amém? Vamos agora para o tópico 2, com o nosso irmão Edmilson, nosso irmão evangelista Edmilson, com o tópico 2, e vamos agora ver os destinatários, né? Quem foi os destinatários da carta de Paulo que Paulo escreveu? Irmão Edmilson, a paz do Senhor. Mais uma vez, a paz do Senhor. Irmão Fábio, evangelista, e nosso irmão Leandro, irmão Roseano, que tem encerrado o seu comentário, trazendo para nós essa introdução, porque a primeira aula desta lição é uma introdução de todo o trimestre que a gente estaremos estudando. E no momento, as ferramentas que o Senhor Jesus disponibiliza para nós são essas. E acredito que está sendo de bom proveito, irmão Fábio. Essa epístola é uma das epístolas, conforme já vemos na introdução, ela é a coroação das epístolas paulinas. Ela é
uma carta de uma amplitude muito grande, e que Éfeso é uma região onde o Evangelho encontrou dificuldades para se firmar. A situação religiosa dentro do território em Éfeso era uma situação muito fechada, é uma cidade muito pagã, vendida às orgias, à sexualidade, enfim, é uma segunda Sodoma e Gomorra, mas com um pretexto religioso muito mais abrangente. Antes de ler o segundo ponto na nossa lição, o segundo ponto e o primeiro tópico, ou seja, o segundo tópico e o primeiro subtópico, eu gostaria de pedir a autorização ao nosso irmão Fábio e ao irmão Roseano para fazer uma leitura de que me chamou muita atenção aqui interagindo com o professor, que ele diz assim, o nosso comentarista: o arte gráfico, glória a Deus, aquele que organiza a nossa lição. Mais um trimestre se inicia, e com ele o grande desafio de formar irmãos e irmãs no ensino das Sagradas Escrituras. Esse é um ministério glorioso e, por isso, devemos levá-lo adiante com muita seriedade, temor e sacralidade. Deus conta conosco, os professores da escola dominical, para evangelizarmos enquanto ensinamos. Enquanto os ensinamos, estamos evangelizando. Enquanto os pregamos, estamos ensinando. Enquanto ensinamos, estamos pregando. Enquanto os ensinamos, também aprendemos. Porque o ensino é uma via de mão dupla. Enquanto você ensina, você aprende. É diferente, meus amados irmãos, que estão nos ouvindo, a aula de hoje, dessa primeira lição, quando nós falamos do ensinamento empírico. Assim, professor Fábio, né, que é um conhecimento adquirido não em uma sala de aula, mas através da experiência, porque a cultura de cada povo não se aprende ao longe. E o conhecimento empírico você aprende na vivência ou convivência. Glória a Deus. Então, na última parte diz: o assunto deste trimestre é a carta aos Efésios. Nela, estudaremos gloriosas doutrinas e orientações pastorais para a vida prática de nossos alunos. Nesta oportunidade, apresente o comentarista do trimestre, pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missões, Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Que o Senhor Jesus ilumine o seu ministério e lhe use com graça em sua classe. Bom trimestre e boa aula. São palavras do nosso comentarista, doutor Douglas, filósofo também, e que é um grande pastor e ensinador. Por este motivo, a gente fica feliz desse cuidado que Deus tem tido com a sua igreja. Falo da igreja que usa dessas revistas, da nossa CPAD, que não é só a Assembleia de Deus, mas algumas outras igrejas co-irmãs que não são a Assembleia de Deus, também compram essas revistas e eles ensinam e aprendem essa doutrina. Mas no segundo ponto, a nossa lição fala a cidade de Éfeso, ou seja, os destinatários. Glória a Deus. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea,
cujo porto desaguava no mar Ageu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorria as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Estamos vendo um pouco desta cidade. Uma cidade que não demorou muito para se tornar uma grande metrópole. Mas o seu ponto estratégico de onde ela foi fundada, ali atracava todos os navios, glória a Deus. E ela, a cidade de Éfeso, uma cidade que tinha muitas riquezas, a prosperidade muito grande. Mas o comentarista, ele faz questão de destacar dentro da cidade os 3 pontos que dificultou o crescimento e que se tornou também como barreiras para que o evangelho avançasse tanto. O primeiro foi, glória seja dado o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Primeiro tem a sua parte de atavios. A rua principal, ela era calçada, pavimentada, fala de calçamento, glória a Deus, em mármore. Os irmãos têm uma ideia da riqueza, não é assim? Eles fizeram questão de a rua principal da cidade de Éfeso, eles calçam ela de mármore. Daí nós temos a ideia da prosperidade que havia dentro desta cidade, não é assim? Depois, glória a Deus, colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerado uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil pessoas. Os irmãos já imaginaram um teatro? Eu acredito que a cidade de São Paulo, por grande que seja, não tem um certo conhecimento, mas um teatro com capacidade para 25 mil pessoas sentado, talvez não tenha aqui no Brasil um teatro. Falo de um teatro. Glória a Deus. Próximo ali ficavam os estádios, com a pista de corrida, a arena, onde ocorriam as lutas, entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, como nós podemos observar, glória a Deus, a cidade de Éfeso é uma cidade próspera, é uma cidade populosa, e que também, por ser dentro de uma rota comercial, glória a Deus, uma cidade turística, aonde tinha 3 pontos principais da sua prosperidade, uma delas era o turismo, glória a Deus, devido à sua estratégia, aonde foi fundada, glória a Deus, e devido ao seu crescimento entre as outras demais cidades, o seu porto, aonde desaguava ali todas as riquezas que vinham através dos navios. E assim, observando, também podemos ver a questão de naquela cidade também ser povoada também por diversos tipos de culturas, e nem só gentílicas, nem só dos segmentos pagãos, mas também o judaísmo, que ali também existia. E nós observamos que o comentarista, ele tem o cuidado, glória a Deus, de listar, glória a Deus, 3 questões que Paulo teve que enfrentar na cidade de Éfeso. É a questão religiosa, glória a Deus. Outra parte muito difícil foi a questão de imagens, de esculturas, né? Assim como também a atribuição à prosperidade dado ao culto à deusa Diana. Então,
o evangelho, para se firmar e crescer dentro de uma cultura assim, ele enfrentou muitos desafios. No segundo subtópico, o comentarista, ele ainda nos diz o seguinte: Éfeso, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore, né? A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nicho de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Que os irmãos vão observar, podem ler, por favor, Atos 19, versículos 27 ao 29. Glória a Deus. Irmão Leandro, Atos 19, 29, 27 a 29. Glória a Deus. Glória a Deus. Como o irmão ele nos concedeu, está escrito assim em Atos capítulo 19, versículo 27 a 29, diz assim: não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. O interessante, irmãos, é que, só um esclarecimento, que o nome Ártemis é, na verdade, o nome da deusa na língua grega, né? Ela é conhecida pelos gregos com esse nome, e para os romanos é chamada de Diana, que é a deusa da fertilidade. Eles cultuavam a ela, e eles atribuíam a ela a questão também de orgias, havia entre eles. Muito obrigado, irmão professor Leandro. A gente observa que as dificuldades, meus irmãos, elas não foram poucas, enfrentadas por Paulo e por aqueles que tiveram a honra, irmão Fábio, de também cooperarem naquela obra em Éfeso, da qual a lição vai fazer menção, escalados ou encaminhados pelo próprio Paulo. Glória a Deus. Agora, os irmãos, observem, o Evangelho, a mensagem de Cristo que liberta, que tira a cegueira espiritual, que mostra o caminho, nem sempre vai ser bem aceito. Porque dentro de Éfeso existia uma série de combinações que faziam aquela cidade crescer e prosperar. E o ponto-chave na prosperidade ali, a gente observa que é o comércio de estatuetas de esculturas. E eles chamavam de nichos, né? Comercializados à porta do templo, e dali vinham os lucros, aonde toda a Ásia, todos quanto iam visitar a cidade de Éfeso, eram milhares de turistas, uma cidade muito grande, para o porte que tinha físico, mas a gente observa que o Evangelho ele também teve o seu lugar, tem o seu lugar, ainda que as portas todas estejam fechadas, mas a gente pode observar, queridos irmãos, que o apóstolo, ele não passou 3 anos em vão ali, irmão Fábio. Ele sofreu muito. E a gente observa no terceiro subtópico, para ganharmos tempos, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Está em Atos 20, verso 31. Não vamos ler para continuarmos a leitura. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Nós já lemos na leitura em classe, está lá no capítulo 19, versículos 5 a 7.
aonde o apóstolo Paulo chega e percebe que aqueles homens eles eram diferentes de todos os moradores dali. E ele disse: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos dizer que haja Espírito Santo. Aí então Paulo disse: então em que vós sois batizados? Disseram: no batismo de João. Aí Paulo os conduziu às águas, os batizou nas águas, e impondo-lhe as mãos, eles receberam o revestimento de poder. Glória a Deus. Edmilson, só uma coisa bem rapidinho. Pronto. Em cima desse texto aí que o senhor está lendo, a gente vê que é um grande milagre de Deus, né? Pelo porte, como foi apresentado aqui, da cidade, né? Uma grande cidade, uma grande metrópole, né? Uma grande cidade envolvida na idolatria, uma cidade dominada pelas orgias, prostituição, uma cidade soberba, né? A gente vê que tem um certo soberbo sobre eles, né? Os muros, as ruas, né? Eles tinham uma certa soberba sobre eles. E a gente vê que no meio dessa ação do inimigo, tinha alguém, um grupo de pessoas que tinham crido no poder da palavra do Evangelho, né? E é isso que o Evangelho ele faz. Glória a Deus. E Paulo fala lá na frente, a gente vai ler. Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça Sois salvos. sois salvos. Paulo vai dizer lá na frente, por meio da Fé. Então, como eu disse a princípio, que tinha um grupo de pessoas ali, entre todos os moradores, habitantes da cidade de Éfeso e os que ali pairavam para invernar, porque o período de inverno onde não oferecia condições de navegares, eles invernavam na cidade de Éfeso. Mas a gente observa que também há uma outra classe de pessoas que estão situadas dentro de Éfeso, que parte do versículo 9. Em Éfeso, a gente vai observar que Paulo diz assim: e como alguns dos judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de um tirano. Glória a Deus. A gente observa também que não tinha espaço, eles não permitiam que ele ensinasse na sinagoga dos judeus. No teatro ele não tinha oportunidade. Então apareceu ali um certo tirano que disse: eu tenho um salão, parafraseando, eu alugo. Eu não sei quem pagou o aluguel, irmão André, mas eu sei que a palavra foi ensinada. Glória seja dado o nome do Senhor. Aleluia. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços, aleluia, e aventais do apóstolo foram usados para curar. De 30 a 202, depois de Cristo, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então nós observamos aqui, e o nosso irmão Fábio, ele trouxe um comentário para nos ajudar, falando das orgias. Lá em Éfeso tinha o culto à deusa Diana. Era o culto da orgia. Nesse culto, nessa celebração, eles iam todos despidos. Era uma semana de sexualidade liberada. Era uma prostituição liberada, aonde todos podiam ir se prostituir, irmão Rosiano. E dali vinha a adoração a uma deusa pagã, com toda a prosperidade que existia ali, ainda existia esses atributos atribuídos a ela, e ela era endeusada cada vez mais. Por isso o seu nome também de deusa da fertilidade. Os irmãos podem imaginar quantos meninos nasciam anualmente na cidade de Éfeso, devido a essa libertinagem pecaminosa, aonde havia uma grande massa de prostitutos e prostitutas por aquela cidade. Interessante, irmão Edmilson, o senhor falando, eu observando aqui no texto que o senhor leu em Atos dos Apóstolos 19, por isso que houve um grande alvoroço naquela cidade. Diz aqui no versículo 26, que os homens se reuniram e disseram o seguinte: e bem vedes e ouviste
que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Ou seja, eles ficaram preocupados com a chegada de Paulo, porque Paulo começava a mostrar, né, o quanto eles estavam afastados de Deus, e muitas pessoas creram, né, na mensagem de Paulo, a ponto de mudarem de vida. É isso mesmo, Rosendo. Ainda vemos a saudação epistolar, né? Onde a saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Como diz Pedro, na sua segundo capítulo da primeira epístola, quando ele diz: vós sois o sacerdócio real, a nação santa, vocês são adquiridos para anunciar as boas novas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa glória a Deus. Então, ainda vemos aqui Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Vejamos, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes consideram que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica, das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então volto ao princípio do nosso comentário. A Bíblia diz que Paulo, ele não inicia, meus irmãos, evangelizando o centro de Éfeso, a chamada classe social mais elevada, não. Ele começou, irmão Leandro, pelos arredores, por longe, e ele veio se aproximando, de uma maneira que quando essa mensagem chega no teatro, aí é chamado a atenção das autoridades, dos grandes comerciantes, que eles dizem: agora a nossa prosperidade corre riscos, o nosso comércio cai em descrédito. Aí eles ousaram no seu comentário a igreja, o templo, melhor dizendo, da deusa, para que chamasse a atenção das autoridades na proibição deste evangelho, desta mensagem esclarecedora. Então, meus amados irmãos, além da prostituição, além das grandes orgias, dos descasos para com Deus, também tem ainda a grande parte idólatra, né? E afastamento total, que os judeus que ali moravam foram uma das pessoas. Ao longo da lição, a gente vai entender que Paulo encontrou muita dificuldade, irmão Fábio, com o judaísmo ali dentro, que eles nem eram gentios e nem eram crentes, mas se tornaram barreiras que dificultavam o crescimento do evangelho. Então, quando chegarmos no capítulo 2, vamos entender propriamente quando Paulo traz a mensagem do versículo 8, né? E lá a partir dos versículos 17, aí Paulo está combatendo veementemente a prática da resistência dele. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui gratos a Deus e continuamos orando e pedindo ao Senhor Jesus por esta nação. Amém. Amém. Mas, irmão Edmilson, só para a gente finalizar, a gente pode pegar agora Apocalipse, Isto. capítulo 2. Vamos abrir a Bíblia, irmão? Quando Paulo, agora o anjo, né, na revelação divina, a Efésios, capítulo 2, Apocalipse 2. versículo 1, que é a primeira carta à igreja de Éfeso, né? Leia, irmão. E vamos ver o que aconteceu naqueles dias agora. Apocalipse, capítulo 2, versículo... Leia do 1 em diante para a gente entendendo, bem rapidinho. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro.
Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são. E tu achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste... Aí tem agora o porém de Deus contra os irmãos. Vai lá. Pode falar, fala, irmão. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti verei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Pronto. Vai lá agora. É só um paralelo em cima do que o irmão Edmilson apresentou aqui, né? A igreja, né? Ela é agora, mesmo Paulo pregou, alguém não conhecia o Espírito Santo, né? Paulo agora ora, eles recebem o Espírito, mas conforme o passar do tempo, irmão, vamos dizer assim, o passar do tempo, né? Eles vão deixando o fogo apagar. O fogo apagar. Foram se secularizando de novo. Abandonaram Entrando primeiro o no amor, padrão da cidade. a caridade. Foram se esfriando. Aí eu acho interessante, meu Fábio, foi muito importante, mas a mensagem de Deus ela é muito gloriosa quando ele se dirige ao anjo, ao pastor da igreja, irmão Leandro. E ele diz: eu sei as tuas obras. Tu tem trabalhado, nunca se cansaste, glória a Deus. Tem colocado à prova alguns que se dizem apóstolo e não são, e tu achaste ele mentiroso. Tu tens sofrido, tem tido paciência, glória a Deus. Tem trabalhado pelo meu nome. Ele disse: eu tenho porém contra ti. Na realidade, era uma igreja ativa. O porém, Né? eles estavam ativos. Era uma igreja ativa. Mas eles tinham abandonado alguns princípios, tais quais estão listados nessa carta. Vejamos, pois, quais. Que deixaste tua primeira caridade ou amor. Lembra de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras, enquanto não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Né? Ele diz: tem, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. O espírito de mentira que estava dentro da igreja, que vinha dos dias de Balaão, não é assim? Que tinha sido induzido a proferir mentiras, palavras mentirosas, tropeços sobre Israel. Esse mesmo espírito estava trabalhando, atuando dentro da igreja, e o anjo da igreja estava calado. Aí diz: quando ele diz, tem porém isto, tem uma ressalva, aonde ele diz: olha, Deus ele acusa e ele aponta o porquê que ele está denunciando. Ele diz: você, glória a Deus, tem aí muita gente com espírito de engano. As obras dos nicolaítas, que era só lançar tropeço, né? Lançar tropeço. Então, meus irmãos, é uma lição muito rica. E outra coisa, meu e Deus, a gente, eu correndo porque a gente quer ouvir irmão Leandro, né? Os nicolaítas, como o senhor disse, Nicolaítas, eu até anotei aqui, eles eram seguidores de uma seita. Era. Né? Eles perturbavam a igreja de Éfeso, comiam alimentos sacrificados aos ídolos e se entregavam aos prazeres carnais. A menos orgias dos naturais da região. Da região. Né? E tinha um pretexto de cristão. Só que nas suas heresias, seitas, da onde eles praticavam. Verdade. E praticavam juntos. É por isso que Deus diz que ele aborrece. A gente observa que Balaão não amaldiçoou o povo, mas ele ensinou Balaque a lançar tropeços. Ensinar como fazer com que os israelitas pecassem. Esse era o papel. E havia ali muitos que se diziam apóstolos, cristãos, que estavam fora. Verdade. Deus abençoe. Então, para os dias de hoje, eu agradeço. Para os dias de hoje, pregando uma palavra como essa, né? Não adianta apenas andar com a Bíblia na mão, irmão Leandro. Não, isso não adianta. Não adianta apenas dizer eu sou crente, né? Que
o escritor João, na revelação para o pastor, disse: eu sei que você faz isso, eu sei que você faz isso, mas ainda tinha uma coisa, né? E isso é importante. Então, você que está nos ouvindo nesta tarde, nesta grande aula da primeira lição, não é apenas dizer eu tenho uma Bíblia na mão, não basta apenas dizer eu sou crente, não é apenas isso. Tem que viver o Evangelho, né? Voltar às práticas do primeiro amor, né? Voltar àquelas práticas básicas, fundamentais no meio da palavra de Deus, né? Os princípios bíblicos sagrados. Quantos estão distanciados desses princípios, né? E o Senhor não está se agradando de muitas pessoas que estão vivendo nessa prática. Mas o Senhor, pelo poder da palavra de Deus, nesse grande tema da lição, Ele chama você hoje: volte ao primeiro amor. Amém? Oh, glória. Irmãos, estaremos agora no nosso terceiro tópico da nossa lição, que vai falar agora exatamente sobre o propósito da mensagem, o objetivo. E o nosso irmão Leandro estará aí nesse comentário falando sobre o terceiro tópico. Amém. Amém, graças a Deus. Os irmãos, eles desenvolveram muito bem a lição. E nesse terceiro tópico vai ser tratado sobre o propósito, qual foi a finalidade e o objetivo do apóstolo Paulo escrever esta carta aos Efésios. Eu acho interessante, aproveitando o gancho da carta do Apocalipse, na qual nós encontramos uma exortação à igreja que está em Éfeso. O interessante é que no capítulo 2 de Apocalipse, capítulo 2 e versículo número 2, vai dizer algo interessante. Jesus Cristo, ele vai elogiar a igreja. Ele vai dizer assim para a igreja: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu achastes mentirosos. Apesar de Cristo mostrar o abandono do amor dos Efésios, ele também mostra que havia lá doutores, havia lá homens que haviam sido instruídos por Paulo. E eles estavam bem abastecidos, porque eles tiveram como mestres Apolo, que era um homem versado nas Escrituras. Eles também tiveram como mestres Priscila e Áquila, que eram cooperadores de Paulo, e Timóteo também, que foi um discípulo de Paulo, né? E também, finalizando, o apóstolo João, que também ele foi, dizem alguns estudiosos, que ele foi participante da administração dessa igreja. Então ela foi uma igreja que foi bem instruída, mas mesmo uma igreja bem instruída, muitas das vezes é necessário receber da parte de Deus uma mensagem. E o interessante é que essa igreja também ela recebeu ali o cumprimento de uma promessa, podemos assim dizer, porque no capítulo 18, quando Paulo está retornando à sua segunda viagem missionária, no capítulo 18, vai dizer algo interessante. Atos capítulo 18, versículo 19 e até o versículo de número 21. Eu gostaria que o irmão Roseano ou o irmão Edmilson lesse para nós. Atos capítulo 18, versículo 19 ao 21. Meus irmãos, e chegou a Éfeso e deixou ali. Vamos ler o versículo 18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinham voto. E chegou a Éfeso e deixou ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo,
não conveio nisso. Só um momento. Nesse momento, Paulo não queria ficar ali. Não era o momento de Paulo estar ali. Apesar de Paulo ter ensinado lá na sinagoga. Agora o versículo 21, irmão. Antes despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Exatamente. Então Paulo ele partiu de Éfeso. Ele tinha saído de lá. Ele estava retornando ali na sua segunda viagem missionária. E quando é na sua terceira viagem missionária, Paulo ele vai até essa cidade portuária e lá o evangelho ele é pregado. E o evangelho vem a crescer de forma extraordinária. Mas, se prendendo aqui aos dois tópicos, aos dois pontos do terceiro tópico, o propósito. Nós sabemos que Paulo escreveu 13 cartas. Ele não foi, claro, o que escreveu mesmo do seu próprio punho, todas elas, porque na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, versículo 22, nós vamos ver que Técio, ele é o que foi o que redigiu, ou que escreveu. Ele é chamado de emanuense, ou mesmo um servidor, um escravo que cooperava na escrita da epístola. Então Paulo ele não é aquele que escreve todas elas literalmente, mas ele é o autor das 13 cartas. E em quase todas as cartas que Paulo escreve, ele escreve com o propósito de corrigir algum problema. Ele escreve com o propósito de corrigir algum problema da igreja. Exemplo, a igreja de Coríntios. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele vai escrever justamente na cidade de Éfeso. Durante os 3 anos que Paulo esteve lá em Éfeso, de lá, ele escreve aos Coríntios lá para a Macedônia, porque a cidade de Corinto se situava na Macedônia. Paulo passa 3 anos na cidade. E como o irmão introduziu, essa epístola, ela é conhecida como a rainha das epístolas, ou também é chamada de a coroa, não é? A coroa dos escritos de Paulo. A coroa dos escritos de Paulo. Os escritos de Paulo. Então, na verdade, o propósito principal é esse, é fortalecer e amadurecer os seus irmãos e irmãs cristãos na sua fé, explicando o objetivo e o poder da graça, convocando os crentes à sã doutrina e a uma vida santificada. Paulo ele tem o propósito de admoestar, de exortar. E muitas das vezes as pessoas não sabem o significado da palavra exortar. Pensa que exortar é corrigir, tem um sentido de corrigir. Não é esse. Exortar tem um sentido de encorajar, de aconselhar. E Paulo ele está encorajando a igreja que está ali situada na cidade de Éfeso. Paulo está encorajando aos irmãos continuarem a servir ao Senhor, a abdicarem da vida mundana. Porque no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, versículo 2, ele vai dizer algo interessante. Efésios capítulo 2, e versículo 2, ele vai dizer assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, que em outro tempo andastes. Paulo está exortando aos Efésios a que eles agora procurem andar em novidade de vida. É muito interessante, irmão Leandro, essa leitura que o senhor faz, é que o versículo 3, né? O apóstolo, ele se inclui, né? Exatamente. Ele diz o seguinte: entre os quais todos nós também antes andávamos nos despojos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira como os outros. Exatamente. Também. Então Paulo ele tem, obrigado irmão. Então Paulo tem esse propósito de escrever para encorajar os irmãos que havia ali novos convertidos. E Paulo sempre se preocupou não apenas em criar, em disseminar ali o evangelho, mas também ele se preocupava com o crescimento espiritual dos irmãos. Paulo se preocupava com a firmeza, em que eles tivessem essa firmeza e tivessem
uma boa base, né? Porque uma boa base, nós sabemos que a casa ela cresce, com uma base bem fortalecida. Então, o principal propósito é encorajar e fortalecer aos irmãos. Diz assim o comentário no primeiro ponto, para não ficar só em minhas palavras. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Entendeu? Foi o que eu havia falado. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Eles anteriormente haviam praticado magia negra, havia ali a prática de diversos bruxarias, podemos assim dizer, e aquele povo se converteu. Houve um grande avivamento, houve um avivamento extraordinário, no qual a palavra de Deus crescia e se fortalecia, e o poder de Deus, ele foi manifesto ali com sinais e prodígios, porque os sinais se seguiram, a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Então Paulo, de forma extraordinária, ele escreve esta carta com o propósito de encorajar e fortalecer os irmãos, aqui de forma resumida, também dando conselhos pastorais, porque Paulo, ele além de ser um missionário também, ele havia ali na sua vida o dom de pastor, o dom ministerial de pastor, porque justamente nessa carta, no capítulo 4, que nós vamos ver que Paulo fala sobre os dons ministeriais, para o aperfeiçoamento dos santos. Nós vamos ver lá o dom de profecia, o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom de pastor e o dom de doutor. Então, no segundo ponto, vai falar sobre a mensagem. Qual é a mensagem que nós podemos encontrar nesses 6 capítulos? Podemos observar que são 6 capítulos que essa carta ela possui. E nós vamos ver que Paulo vai trazer revelações extraordinárias. Paulo vai falar sobre a predestinação, a eleição em Cristo. Paulo vai falar sobre a graça, a salvação, como a salvação ela é explicada através da fé, através dessa graça maravilhosa que nos foi manifestada, não é isso, irmão Fábio? Exatamente, isso é muito importante. E também é falado sobre a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E também fala sobre a atuação do Espírito Santo como penhor, como garantia. Porque aqueles que creram foram selados com esse Espírito Santo da promessa. E Paulo ele vai escrever de forma extraordinária também, ensinando aquele povo a não entristecer o Espírito Santo. Que ele está na vida daqueles que aceitaram a Cristo, que creram, ele é a nossa garantia, é o penhor. Ele diz assim, olha, Jesus falou assim, olha, eu vou para meu Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu vou lhe dar uma garantia de que eu vou voltar outra vez. E essa garantia é o Espírito Santo. Então, pode dizer, irmão. Há uma confusão no entendimento de alguns que pensam que o selo é o batismo. A característica do selo identifica-o como propriedade. O selo, a igreja está selada como propriedade de Cristo. O revestimento de poder é para a obra do ministério. Exatamente. E Jesus deu demonstração disso. Quando ele ressuscitou, ele soprou o Espírito nos discípulos. Exatamente. Mas ele disse, depois, ficar em Jerusalém, quando ele foi assunto ao céu, e vocês vão ser revestidos do poder, e vão ser testemunhas. Então há essas 2 etapas, a de receber para a salvação como um selo de propriedade, e a de receber o revestimento como armadura, ferramenta de capacitação para distinguir a obra de Deus. O revestimento de poder é para capacitação, para capacitar o crente a lutar, a pregar o evangelho, a mostrar o poder de Deus, porque a palavra poder mesmo é dunamis, que vem a palavra dinamite, é poder mesmo. Então Deus, ele tem
esse arsenal para dar à igreja. É o poder de Deus que nós vamos ver na conclusão de Paulo, no capítulo 6, ele falando sobre a armadura espiritual. E essa armadura ela tem como espada justamente a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é a espada que vai exatamente desfazer todos os dardos inflamáveis do maligno também, não apenas o capacete, né? O escudo. E assim Paulo ele vai concluir essa carta, a sua mensagem toda, falando desta armadura poderosa. Amém, irmãos? Então, irmãos, graças a Deus por este momento da EBD, da nossa primeira lição do trimestre, louvando a Deus por tudo, pela vida do nosso irmão Edmilson, nosso irmão evangelista, pelo nosso irmão Leandro, nosso presbítero, pela vida do nosso irmão auxiliar, irmão Roseano, e pelos nossos irmãos do apoio, que também estão conosco nesta tarde, nosso irmão Marcos, irmão Josiano, irmão André, e os demais irmãos que estão todos empenhados no andamento da obra de Deus. Deus continue abençoando a todos e pedindo a bênção de Deus sobre a vida também do nosso pastor Josival Messias, sua família, nosso pastor José Carlos de Lima e os obreiros espalhados por este mundo, pelos missionários. Que o Senhor Deus ajude a todos eles. E concluindo dizendo, a nossa luta é contra as forças das trevas. Aleluia. Não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Peço aos irmãos para ficarmos em pé e vamos, aleluia, orar agradecendo a Deus por este momento tão sublime e tão maravilhoso nesta tarde e dizendo a você que às 19 horas estaremos aqui em mais uma transmissão com o culto em nome de Jesus. Oremos a Deus. Vou pedir para... Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. É motivo de grande alegria estarmos aqui nesta primeira escola bíblica do segundo trimestre, né, que temos muito a aprender. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Maravilhoso Deus, Pai de eterna bondade, chama aqui, Senhor, nesta tarde, Senhor, maravilhosa, Senhor, de estudo, Senhor, que Tu trouxesse, Senhor, para nós, Senhor, aprendizado, Senhor, possamos aprender mais e mais da Tua palavra. Ajuda, Senhor, a cada um, Senhor, Teus servos, Senhor, que está aqui, Senhor, ministrando essa primeira lição, meu Deus. Ou da pessoa, o pastor José Carlos de Lima, Senhor, ali na capital, ajuda ele, Senhor, ministério da Tua igreja, Senhor, também, Senhor, o pastor Josival Messias, dá vitória a ele, Senhor, dá vitória, paciência, meu Deus, possamos ultrapassar, Senhor, essa luta, meu Deus, Tu sabes, Senhor, de tudo, meu Deus. Ajuda estão, Senhor, as pessoas estão online, assistindo, Senhor, essa escola bíblica, meu Deus. Ajuda, Deus, a cada um, agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o seu povo, desde agora e para sempre, e todos dizem...